Hoje eu pensei de falar com vocês um pouquinho sobre os guardiões. Então, o que seria? Em todas as religiões, em todas as frequências, em todas as egrégoras, existem os guardiões. Os guardiões são os seres que ficam às portas, vamos colocar assim, ou nos portais, né, dessas egrégoras e dessas frequências. Por quê? Aqui nessa dimensão onde nós estamos, né, na 3D, e aonde está o nosso astral, que é na 4D, nessas duas dimensões, são necessários guardiões. Por quê? Porque existe muita energia densa ainda. A gente está numa frequência que é necessário que alguns seres estejam guardando as entradas para que a coisa tenha uma certa harmonia. Então, assim, seria a mesma coisa que você ter a sua casa sem portas. Se você não tem um guardião numa egrégora, é a mesma coisa que você ter a sua casa sem porta. Então, qualquer um entra, qualquer ser vai entrar, independente da frequência dele. Quando você tem uma porta, quando você tem uma senha, quando você tem uma chave, o que acontece? Só quem tem autorização com essa senha, com essa chave, é que consegue entrar naquele ambiente. As egrégoras, elas são assim também. Então, somente quem tem a chave, quem tem a frequência, é que entra em determinados locais ou determinadas frequências. Então, existem algumas linhas que chamam esses guardiões de Exu, outras linhas chamam os guardiões de... a gente pode falar dos Anubis, seres de... Tem linhas que falam de guerreiros. São seres que eles ficam à porta dessas frequências, dessas egrégoras. E isso quem se aprofunda em qualquer linha vai saber que também existe uma certa autorização para você entrar dentro daquela frequência ou dentro daquela linha de trabalho. Então, muitas vezes, em alguns ambientes de oração, eles até pedem para que as pessoas que frequentam não ficarem na porta, porque as energias barradas ficam ali. Normalmente as energias mais densas ficam ali na porta. Nós temos até vamos colocar assim, até quando isso não é verbalizado, né? Quando dentro de uma egrégora isso não é falado, mas a gente sabe que existe sempre a pessoa que está coordenando aquele trabalho, aquela reunião, aquele encontro. Aquela pessoa, sempre quando ela faz a oração inicial, ela está abrindo aquela egrégora. Então, de alguma forma, ela está ativando essas energias, seja lá quais forem, ela ativa essas energias para que o trabalho possa ocorrer da melhor forma. Às vezes isso é feito inconsciente, às vezes a gente tem consciência disso. Mas a verdade é que a gente também ouve falar que existe guardião, né, de esquerda, de direita, que eles podem fazer isso, que eles podem fazer aquilo, mas a verdade é assim, depende muito da egrégora onde a pessoa tá? Porque vamos colocar que de repente a energia com que a pessoa tá lidando é muito densa. Então, o ser que fica como guardião é um ser denso. Então, se você está numa egrégora onde as energias que são trabalhadas são energias de desobsessão, energias que fazem essa transmutação, que levam seres que estão perdidos, dependendo do tipo de reunião que está acontecendo ali, os guardiões também têm que ser mais densos, porque eles têm que ter uma energia que toque as energias que estão chegando naquela egrégora. Não sei se está dando
para vocês entenderem, né? Mas dependendo da reunião, vai ser o tipo de frequência daquele guardião dentro daquela egrégora. E normalmente os guardiões são seres de muita luz. Porque pensem vocês, uma pessoa, vamos colocar no nosso plano físico, tá? Uma pessoa que lide com determinadas frequências, como, vamos colocar assim, vou dar um exemplo para vocês, com pessoas muito desequilibradas, com pessoas viciadas, com pessoas doentes, com pessoas alcoólatras, as pessoas que lidam com isso, elas têm que ter muita força e muita vibração para não sucumbir. Então, os guardiões normalmente são seres que eles têm uma margem maior de frequência, de densidade, para eles poderem entrar e sair numa egrégora ou em uma determinada frequência, fazer o trabalho deles e não se contaminarem com o que existe ali. Então vamos supor que existam, por exemplo, um umbral. Aí uma equipe vai até um umbral buscar determinado grupo ou determinado ser. Essa equipe, ela tem que estar muito na luz, porque ela não pode entrar no umbral, se identificar com o umbral e conseguir sair do umbral. Então ela tem que estar muito na luz. Então o que acontece? Os guardiões também é a mesma coisa. Eles têm que estar muito na luz para eles não sucumbirem. Então às vezes, e também tem uma outra coisa, eles não se mostram. Tem muito guardião que às vezes você vê uma frequência deles, uma maneira deles se mostrarem, e não é uma frequência às vezes até tão bonita, mas por dentro eles são pura luz. Só que eles têm que usar aquela frequência como se fosse uma armadura, como se fosse uma capa, para que naquele ambiente onde eles estão, onde eles estejam, onde eles entrarem, ou aqueles seres que estão ali, não perceberem quem eles são, né? Como se fosse, que nem, por exemplo, vamos supor que você é um policial e de repente você vai à paisana dentro de um local, sei lá, uma comunidade, um local onde tem um tráfico, por exemplo, e você vai à paisana lá dentro daquele local para fazer um determinado trabalho. Então você não pode se mostrar quem você é. Se você se mostrar, vão saber quem você é. Então os guardiões, eles são seres mais ou menos nessa frequência. Então o que eles fazem? Eles têm uma roupagem, uma maneira de se mostrar, de uma frequência, mas eles são pura luz. Mas eles precisam se mostrar daquela forma para poderem entrar e sair de locais sem o mínimo trabalho. E mesmo também para ficar à porta de locais, de egrégoras, né? Para que as energias não atravessem. Então, assim, todas as egrégoras da nossa frequência, da nossa dimensão, todas as egrégoras têm guardiões, todas. A gente conhece muito os guardiões da Umbanda, que são os que mais se manifestam, que são os Exus, né? A gente conhece muito esses guardiões, mas existem muitos guardiões de vários tipos, várias frequências, com várias vestimentas. E esses guardiões, o serviço dele, o nome já diz, é guardar a egrégora, é fazer com que todos os seres que ali estejam na paz, que só entre o que puder entrar, que não entre, vamos supor, de repente você tá para fazer um trabalho espiritual, para ajudar um ser, um grupo de pessoas, você tá lá para fazer um trabalho espiritual, existe uma egrégora, e seres de uma linhagem inferior não podem entrar naquela egrégora, porque se é um trabalho de luz, se é um trabalho de conscientização, se é um trabalho, eles não podem entrar e destruir o trabalho. Então, os guardiões, a missão, né,
responsabilidade dos guardiões é justamente estarem às portas desse trabalho, para que a harmonia esteja ali, para que nada de ruim aconteça com as pessoas que fazem parte daquela egrégora ou daquela linha, daquela... Então, assim, vocês podem ter certeza que qualquer lugar que vocês frequentarem, qualquer lugar, da 3D, da 4D, existem guardiões. Os portais para outras dimensões também existem guardiões. Quando a gente chega num portal, por isso que muitas vezes as pessoas às vezes sonham que chegam num lugar e não deixam elas entrarem, falam que você não pode entrar, aqui você não tem passagem livre. Até quem tem sonho lúcido já deve ter vivenciado isso. Se você atravessar aqui não pode, de receber essa mensagem. Por quê? Porque faz parte da proteção daquela frequência. A gente não tá, nós não temos essa liberdade de ir para qualquer lugar. A humanidade ainda está numa frequência muito baixa. A gente não tem essa liberdade de entrar em qualquer dimensão, qualquer egrégora e qualquer situação assim. A gente não tem. É a mesma coisa quando de repente você vai fazer um curso ou você vai participar de uma linha onde eles têm níveis, sabe? Que você vai acessando níveis e vai subindo degraus. A gente tem muitas religiões que são nesse, né? Existem estudos que a pessoa vai fazendo e ela vai acessando níveis de consciência, níveis de... Então ela só pode ir até aquele nível, depois ela só pode ir até aquele outro nível. Por quê? Porque ela não tem energia e não tem habilidades e conhecimento para estar num nível acima. Ela tem que ficar no nível dela. Então, toda vez que a pessoa passa de um nível para outro, dentro dessas egrégoras, existem os guardiões que trabalham essas energias. Então, não é só fisicamente que você está lá naquela reunião e você só pode participar daquela reunião, mesmo no astral. E já vi pessoas que fizeram relatos aqui no grupo que no astral elas conseguiram entrar em algum nível que elas ainda não fizeram o curso. Então, assim, já vi pessoas relatarem, por exemplo, que usaram o reiki em desdobramento fora do corpo, num sonho, estava utilizando o reiki, não tinha o reiki. Então você vê que a pessoa já está numa frequência que ela, desdobrada aquela fora do corpo, ela já consegue acessar esse nível, ela já tem frequência para isso, mas ela ainda não tem essa consciência. Então, fora do corpo, os guardiões da egrégora liberam para ela passar, mas aqui ela ainda tem que fazer a parte material da coisa, ela ainda tem que tomar consciência de algumas coisas. Então, assim, é tudo muito complexo. Isso que eu falo aqui às vezes no comecinho é só assim um start para vocês começarem a entender certas coisas, ou de repente perceberem que existem outras situações para serem estudadas, para serem aprofundadas, né, de conhecimento e coisas assim. Tá bom, gente? Então, sobre guardiões é isso. Toda a egrégora que nós temos aqui na 3D, na 4D, tem seus guardiões, são seres de luz, são seres que cuidam de portais, e das portas até, dos templos, das igrejas, das naves, ou seja lá do que for. Existem sempre seres guardando essas egrégoras. E esses seres são seres de muita luz que transitam em vários níveis de várias frequências. Então, para que esses seres possam fazer o trabalho deles, é necessário muita luz. Então, não é qualquer ser que faz esse trabalho, não, tá, gente? Eu vejo às vezes muitas pessoas menosprezarem esses seres, mas pensem bem, que é como se fosse a nossa polícia, né? Polícia mesmo, né? Não polícia mesmo.
polícia na real, aquela a lei na real, aquela que faz certo, né? Então, as energias abaixo, né, ou as energias que não estão qualificadas, elas obedecem, respondem, respeitam e não existe violação na parte espiritual, não existe. Lá a coisa acontece como tem que acontecer mesmo, tá, gente?